Vamos para a palavra? Então, abra sua Bíblia, no livro de João, Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ministrar essa palavra. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ou a partir do 12. Amém? Vamos ler então um texto que diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim. Diga assim comigo: pois eu sei de onde vim e para onde vou. O texto continua: mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Diga aleluia. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem tão tremenda, porque Jesus traz algumas coisas aqui. Jesus, ele vai dizer assim, ó: eu sou a luz do mundo. E quando ele está falando de luz, ele não está dizendo de uma lamparina. Mas essa palavra luz na Bíblia, aqui conforme Jesus está dizendo, ela fala de revelação. Ela está falando de conhecimento. Essa luz que Jesus fala é a luz da revelação, da palavra de Deus, do entendimento. É a luz que ilumina o entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele diz assim: eu oro para que Deus ilumine o vosso entendimento, para que essa luz do Evangelho, para que essa luz de Jesus, ela ilumine aqui. E Jesus vai dizer: os meus seguidores, aqueles que me seguem, eles não andarão sem revelação. Você tem uma revelação na tua vida, meu irmão. Você tem conhecimento na sua vida. Por quê? Através de Jesus, através da palavra dele. E quando nós olhamos para isso, é tão interessante que Jesus, ele não fala apenas que ele é a luz da vida. Ele não fala apenas que aqueles que seguem também iriam ter essa luz. Mas ele vai dizer assim: olha, o meu testemunho é válido. E ele vai dizer assim, ó: pois eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Diga mais uma vez: pois eu sei de onde vim e sei para onde vou. Irmão, o que chama a atenção em Jesus é a convicção da identidade que ele tem. Jesus, ele tem uma clareza muito grande da identidade dele. Jesus, porque o que é identidade? Como que eu posso definir esse senso de identidade? E a gente vive hoje no mundo uma crise de identidade. Você já viu na internet, você já viu em alguma rede social, pessoas, principalmente em Europa. Você não vê isso em país pobre, você vê isso em país rico. Você vê isso em pessoas que têm conhecimento. Um amigo puxa a pessoa pela coleira, porque agora ela se identifica que ela é um cachorro. Vocês viram isso? A pessoa, ela crê, ela acha e ela anda, ela coloca uma proteção no joelho e ela anda igual a cachorro, coloca a língua para fora. Pesquisa depois quando você chegar em casa. Olha a crise de identidade. A gente vive hoje uma crise de identidade nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Uma crise da sua sexualidade. Muitos acham, e hoje em dia está muito assim, olha, eu sou binário. Eu corto tanto para um lado quanto para o outro. Hoje tem muito, você vê as nossas crianças tendo crise com a sua identidade. Nós vemos os nossos adolescentes, os nossos jovens tendo crise com a sua identidade. Mas, meu irmão, Jesus é alguém que era muito certo. Ele tinha total convicção de quem ele era, da onde ele veio, a origem dele. Jesus sabia muito claramente o propósito dele na terra. Ele sabia a missão que Deus tinha para ele, e ele sabia para onde ele estava indo. Por isso, meu irmão, Jesus vai dizer: os meus seguidores também, eles devem saber de onde eles vieram, eles devem conhecer a sua missão, eles sabem para onde estão indo. Por quê? Porque Jesus é essa luz. Os fariseus naquela época, eles ficaram com tanta raiva,
Porque eles estão dizendo assim: como que você faz declarações a respeito de si mesmo? O seu testemunho, só você falando, isso não é válido. Os religiosos daquela época tinham uma crise, por quê? Porque Jesus era alguém convencido, meu irmão. E quando a gente fala assim, ó, o fulano é convencido, não dá a impressão de um orgulho, mas não é. Você ser convencido é você ser convicto de quem você é. É você ser convicto daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, meus irmãos? Agora, eu queria aqui, nessa noite, eu queria que alguém me arrumasse um RG. Tem alguém aqui nessa noite que pode arrumar um RG? Eu vi gente lá no fundo lá. Isso. Vamos lá, quem tem? Pode trazer, isso. Traz, pode dar os 3 aí também, já confisco tudo. Daí, RG. Obrigado, vou devolver, tá? Só o RG. RG, isso. Se eu perder, só perco um. Tem aí? Aí. Obrigado, gente. Meus irmãos, olha que interessante. Porque nós temos aqui, todo mundo aqui sabe o que é um RG. Registro geral. Se você não tiver um RG, você não consegue ser atendido na Santa Casa. Você não consegue estudar. Você não consegue comprar. Você não consegue um emprego. Se você não tiver um RG, documento, você é um indulgente. Você é alguém que não pode ter acesso às coisas. Você sabe o que eu estou falando? Primeira coisa, você chega em qualquer lugar, seus documentos, por favor. Sem documentos, você não compra, você não vende. Porque o nosso documento, a nossa identidade, ela nos mostra algumas coisas importantes. Primeiro, ela fala do nosso nome. Segunda coisa que o nosso RG, a nossa identidade, ela revela, diga assim comigo, é a nossa filiação. Então, por exemplo, estou com o RG da Nilza Dias dos Santos Rocha, e aqui está escrito a filiação dela. O pai Valdemar Dias dos Santos e a mãe Isabel Francisca dos Santos, ou seja, em todo o RG tem uma origem de onde você veio, não é isso? Por que coloca o nome do seu pai e da sua mãe? Para mostrar a tua origem. A outra coisa também, o RG, ele fala do seu local, aonde muitas vezes você nasceu, não sei se ainda tem, mas geralmente tem lá a localização, a origem, da onde que você partiu, como que você veio para esse mundo, qual cidade. Por exemplo, eu sou de uma cidade, meu irmão, que o nome dela é maior do que a cidade em si. Chama Anaurilândia. Se você falar o nome todo, acabou a cidade, você ainda está falando o nome. Uma cidade bem pequenininha, lá no Mato Grosso do Sul. Eu vim para o mundo, através do meu pai e da minha mãe. Eu vim para o mundo, e o local aonde eu me despontei foi essa cidade lá no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, eu tenho aqui o Jean Carlos Marquezine Oyama. Ele tem uma filiação. Da onde que o Jean veio? O Jean veio da filiação, o pai João Batista Melete, a mãe Vera Lúcia Marquezine Melete. Ou seja, o RG está dizendo da onde que ele veio. O RG está falando a filiação dele. Aqui nós temos aqui a Taila Cristina de Souza Araújo, ela tem uma filiação. Marcos, o pai Marcos Araújo de Souza, a mãe Ana Rita de Souza Araújo. Está falando da onde que ela surgiu, a história dela. Meu irmão, mas eu queria dizer para vocês, agora eu estou com essas 3 identidades. E na verdade isso daqui foi muito intencional. Porque Deus manda dizer para vocês que vocês 3 são adotados. 3 são adotados. A família que vocês cresceram, elas ajudaram a te criar, mas essa não é a sua verdadeira filiação. Esses não são seus, são pais porque criaram, são pais porque acolheram, mas eles não são os seus pais de verdade. Claro que eu estou fazendo isso com uma dinâmica,
Você já imaginou? Eu lembro, meu irmão, que quando criança, eu e minha irmã mais velha brigava bastante. Ela é mais velha. Ela me pegava dizendo assim, ó, você não sabe, mas você foi adotado. Eu ficava, gente do céu. Será que é verdade mesmo? E ela falava assim, encontramos você, estava passando de uma caçamba, você estava lá dentro, te pegava. Aí eu ficava pensando, mas eu acho que eu pareço. E aquilo gerava uma crise em mim. E meu irmão, e adoção, vocês estão rindo talvez porque o irmão já fez a mesma coisa que você. Geralmente é assim, olha lá, tem uns balançando a cabeça. Geralmente o irmão mais velho usa essa arma. Mas vamos imaginar, porque se tem algo muito lindo, é adoção, meu irmão. Tanto é que a Bíblia fala que Deus nos adotou. Mas eu queria usar uma dinâmica aqui hoje para vocês entenderem. Eu não sei, eu vou ter que falar a idade de vocês. Não de todos aqui, mas vamos pegar dos homens aqui, né? Isso, vou judiar tanto assim não. Por exemplo, o Jean. O Jean, ele nasceu, quando está aqui? Eu perdi tudo. Em 1981. Ou seja, ele veio ao mundo e agora você está com 43 anos. Meu Deus, 43 anos. Agora você já... Não, agora, Jean, preste bem atenção. 43 anos. E de repente, vamos imaginar que essa dinâmica seja uma verdade. E que hoje você entende. Sua mãe te chama e fala, Jean, eu tenho que contar o que eu nunca te contei. Você não é o nosso filho biológico. Você é um filho de criação. Uma família nasceu e não puderam cuidar. E nós, você já imaginou? Meu irmão, eu queria que você pensasse você. Eu queria que você entrasse dentro dessa imaginação agora. Eu queria que você pensasse assim, ó. Meu irmão, você imagina a bagunça que isso não iria virar? Você não imagina a bagunça que, primeiro, a pergunta, se esses não são os meus pais biológicos, quem são os meus pais biológicos? Eu não sei você, mas eu gostaria de saber. Eu queria saber. Porque se eu conhecesse, alguns talvez pela dor, talvez não ia querer enfrentar. Alguns talvez seriam tomados de raiva. Mas se eu tenho a outra família, isso aconteceu em pessoas muito próximas da gente, que depois já de uma idade muito avançada, descobriu o pai. Descobriu a verdadeira, não a verdadeira mãe, mas a mãe biológica. Por que eu estou fazendo essa dinâmica com vocês aqui? Porque se você, de repente, se esta revelação vem para você e você diz, olha, eu fui adotado, esses meus pais que são pais aqui, me criaram a vida toda, mas então da onde que eu vim? Qual a cidade que eu nasci? Qual o sangue, então, qual o DNA que corre nas minhas veias? Eu queria conhecer quais seriam os hábitos dele, o jeito. Porque existe uma ligação. E eu faço isso aqui nessa noite para você entender algo, meu irmão. Porque nós estamos falando aqui nesta noite sobre identidade. Diga assim comigo, identidade. E eu queria nessa noite que você entendesse a sua verdadeira identidade. Porque o teu pai e a tua mãe, o útero da sua mãe, aquele não é o lugar da tua origem. Você não veio do teu pai e da tua mãe. Os teus pais apenas foram a porta de entrada para esse mundo. Seus pais foram apenas um canal para que você viesse a este mundo. Da onde que eu e você viemos? Qual a nossa origem? A Bíblia vai dizer que lá em Efésios, Deus dizendo assim, eu vos amei antes da fundação do mundo. Olha que coisa. Eu vos amei, meu irmão. Da onde que nós viemos? Da eternidade. Nós viemos de Deus.
Todo ser humano, ele veio de Deus. Todo ser humano, ele nasceu de Deus. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos entender. Por exemplo, é como se o Jean, eu chegasse para ele e falasse: Jean, esse seu RG, ele está errado. Mas como assim, pastor? Ele está errado. Porque Jean, um dia você entregou a sua vida a Jesus. E o dia que você entregou a sua vida a Jesus, que você aceitou o Filho de Deus, você deveria agora mudar a sua identidade. A sua identidade, ela só está aqui válida porque o mundo não tem a revelação da palavra de Deus. Porque a partir do dia que você entregou a sua vida a Jesus, teria que rasgar o seu RG e ter um novo RG. E qual que é a filiação? Eu sou filho, eu sou filha de Deus. É dele que eu vim. Local de nascimento, qual que é a sua origem? Eu vim da eternidade, eu vim dos céus. Jeremias capítulo 1, verso 4 diz assim: antes de te formar, Jeremias, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Como você conhece alguém que não nasceu ainda? Não é porque Deus vê o futuro, não é isso, mas porque já estava na eternidade. Antes de te formar, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. E Deus diz: e eu te separei, e eu te designei profeta às nações. Meu irmão, a minha origem, a tua origem, a nossa verdadeira identidade está em Deus. Você pode dizer aleluia e dar um aplauso a Ele nessa noite, no nome de Jesus. Agora, imagine, meu irmão, que nós viemos de Deus. E Deus proporcionou um lugar para nós crescermos. Deus proporcionou uma família para que nós pudéssemos ser cuidados, para que nós pudéssemos nos desenvolver. E alguns aqui tiveram a felicidade de ter uma família muito boa, de ter pais muito atenciosos, de ter pais que protegem, de ter família não perfeita, porque família perfeita não existe, mas pessoas que tiveram a oportunidade de uma família saudável, de um pai e de uma mãe que cresceram juntos, que construíram algo junto. Muitos tiveram a felicidade de ser criado dentro desse ambiente, de ter uma mãe presente, de ter um pai presente. Porque o que é mais forte, meus irmãos, existe algo que é mais forte do que a nossa origem. É o ambiente que nós crescemos. Deixa eu falar de novo. Existe algo mais forte do que a nossa origem. Vamos imaginar que você veio, os seus pais são lá da Áustria, lá na Europa. Mas quando ele chega aqui, vamos imaginar que você, os seus pais, você foi criado lá na Bahia. O teu sangue, o teu DNA é austríaco. Mas você vai crescer falando: ô mainha, ô painho. Porque o ambiente que você e eu fomos gerados, ele é mais forte do que o nosso DNA. Ele nos marca, e é tão interessante que ele nos marca tanto. Nos marca tanto que é muito difícil você mudar isso. Eu lembro que tinha uma irmã muito querida na nossa igreja, a Jurineide, e o Carlito, e tinha o Gessé, que era o filho, hoje está grandão. Uma família muito querida. Ele teve que ir embora, foi trabalhar em Andradina, eles estão lá agora. Mas é um povo muito querido, eram hospedeiros de célula. E ela, nordestina, ela chamava o Gessé de Ressé. Ô Ressé, ô Ressé. E aí um dia a Juliana também foi chamar: ô Ressé. Eu falei: amor, não é Ressé não, é Gessé, gente. Ela fala assim por causa do sotaque dela, esse é paulista. Como que isso não muda nunca, meu irmão?
Você muda o sotaque? Não muda nunca. E é bonito, às vezes, como a gente vai para o Brasil, cada um tem seus sotaques, né? Você vai para o Rio de Janeiro, você vem esquerda, esquerda, esquerda. O cara foi pegar a mulher que veio do Rio de Janeiro, ele não conseguia sair do aeroporto, porque ela só ficava esquerda, esquerda, né? Que ela queria imitar o sotaque. Ou seja, o ambiente que nós somos criados, ele é muito forte. Então diga assim, a minha origem é os céus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Mas esse ambiente, ele gerou em você mais do que 90% de quem você é. Não é determinado pela sua origem, mas pelo ambiente. E aí, meu irmão, cada família tem os seus valores. Cada família tem os seus princípios. Cada família carrega em si. Talvez, por exemplo, você vai conhecer famílias japonesas, eles têm muitos valores ali que são passados. Você vai encontrar famílias portuguesas de várias origens, nordestino, e cada família, cada região tem os seus valores. Não é assim? Cada lugar tem o seu valor. Então você cresceu, você se desenvolveu e você aprendeu valores da sua família. Eu anotei alguns aqui, por exemplo, quem aqui já ouviu? Meu filho, a única coisa que o pobre tem é o nome. Nunca perca o seu nome. Quem já ouviu isso? Tem gente que até hoje ele bate um desespero nele. Por quê? Porque aquilo, meu irmão, uma palavra que um pai fala, a palavra que uma mãe fala, isso tem um poder tão grande na mente, no aprendizado de um filho, porque aquilo que foi falado vai ecoar a vida toda. A vida toda, aquelas vozes, ou aquela voz, seja do pai, seja da mãe, ela está ali, é como se fosse tatuada no seu coração. Então tem pessoas que aprenderam assim. Uma outra coisa, já ouvi isso de meninas que ouviram do pai, ainda meninas, e o pai disse, olha, não dependa de homem nenhum. Às vezes ouviu do pai, da mãe, cresceu, não dependa de homem nenhum. Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça, ela entrou numa crise de ansiedade muito grande. Eu nem atendia como psicólogo, como pastor mesmo atendi. Ela entrou numa crise de ansiedade, mas algo muito gritante. Eu fui tentar entender de onde que vem, qual foi o gatilho daquela ansiedade. Por que aquela moça tão calma, tão bem assim, por que de repente, meu irmão, eu vi ela num nível de ansiedade que eu nunca tinha visto antes? E aí a gente vai conversar. Eu gosto, além de orar, eu gosto de conversar também para entender. E ela estava passando, porque se tem algum gatilho, é porque alguma coisa aconteceu aqui no presente, alguma coisa mudou. E ela precisou se ausentar do emprego. Ela estava fazendo uma transição de emprego. E nessa transição teria que depender agora unicamente do marido. Teria que depender dele. Então ela cresceu a vida toda, desde adolescente, trabalhando, e pessoa muito aplicada, pessoa muito estudiosa. E ela agora entra numa crise muito grande de ansiedade, porque ela tem que depender do marido. E conversando, tal, ela fala assim, meu pai um dia, eu cresci ouvindo meu pai dizendo, pelo amor de Deus, nunca dependa de homem nenhum. Aí quando ela tem que depender, bate o desespero. Por quê? Porque são coisas, meu irmão, que foram geradas aqui. Por exemplo, mães que talvez vieram do divórcio, que diz assim, olha, cuidado com homens. Talvez a mãe tentando proteger a filha de um sofrimento. Olha, cuidado com o casamento. Cuidado para você não se meter com gente errada, porque homem é problema. Irmão, dá um outro exemplo aí, talvez de que, não seu, mas que você aprendeu de um vizinho, um primo, alguém. O que você ouviu? Que hoje você fala, isso é muito forte. Fala aí, meu irmão. Hã?
não pegue o que é dos outros. O que mais, meu irmão? Isso, me diga com quem você anda, direi quem. Cuidado com seu círculo de amizade. O que mais? Só um para a gente fechar aqui. É cuidado para não ter filho. Olha. Quem se mistura com porco, porco é. Eu aprendi nova. Aqui, essa que você falou, cuidado para você não ter filho. Qual foi que você falou? Homem que é homem, não chora. Nós estamos falando aqui de coisas, meu irmão, que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa história. Por que eu estou, mas pastor, por que você foi para este lugar? Por que você está trabalhando tudo isso? Porque, meu irmão, nós devemos viver. Se nós entendemos a nossa origem, se foi revelado a nós que os nossos pais foram esse lugar que Deus preparou, porque, como eu disse, alguns tiveram a felicidade de ter uma família abençoada, mas talvez muitos não tiveram. Muitos talvez tiveram que crescer com a mãe doente. Muitos talvez tiveram que crescer, o pai abandonou o pai e tiveram que se virar na vida, tiveram que fazer de tudo para sobreviver. E isso ficou tão arraigado aqui, isso ficou tão preso. Alguns perderam o pai novo. E isso nos marcou. Mas pastor, aonde você quer chegar? Entenda, meu irmão. Projete para mim Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Efésios 4, 1. Diz assim o texto: portanto, como prisioneiro no Senhor, Paulo está dizendo, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. O que Paulo está querendo dizer? Ele está descrevendo aqui como que nós devemos viver a nossa vida, porque Paulo diz, nós somos cidadãos dos céus. E quando essa revelação ela entra na minha vida, quando essa revelação, essa verdade ela entra na minha vida, e eu entendo quem é o meu verdadeiro pai, que é Deus que é o nosso pai, eu tenho que viver segundo essa origem. Meu irmão, entenda o que eu quero dizer para você nesta noite. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vivam de modo digno do chamado, da revelação que vocês receberam de Deus. Por quê? Porque eu entendo agora a minha origem, eu entendo agora da onde eu vim e o que vai acontecer agora. O que eu vou viver agora? O que eu vou viver, meu irmão? Eu vou viver segundo aquilo que Deus tem para a minha vida. O pessoal está até comemorando, meu irmão, essa revelação de Deus para a sua vida. Você viu, os céus estão anunciando, porque nós precisamos dessa revelação. Diga aleluia. Eu entendo o que eu quero te dizer. A pergunta que a gente faz é, quem realmente sou? Você vai entender, meu irmão, eu quero pegar 2 exemplos com você. Você vai entender na Bíblia que Deus muda alguns nomes. Você vai ver na Bíblia que tem pessoas que Jesus muda o nome delas. Como assim? Então, vocês já viram a história de criança que nasce e são roubadas na maternidade? Vocês já viram isso? Tem casos, acho que recentemente uma médica levou a criança embora. E vamos imaginar que essa criança que foi pega na maternidade, foi roubada, ela já tinha um nome, amém? Ela ia chegar na casa dela, já estava o quarto com aquela plaquinha com o nome dela, as fraldinhas tudo bordado, os paninhos com o nome dela, mas ela é roubada. E agora, essa nova família, a criança não sabe de nada, vai dar um outro nome para ela. E ela não vai ter os hábitos da família de origem, mas agora ela vai ter os hábitos daquela família que está ali, e dá um outro nome. E agora eles vão ter que procurar. Vamos imaginar que passa anos, e um dia descobrem. E aí os seus verdadeiros pais chegam e dizem assim,
ô Mateus. Você vai olhar, Mateus, como assim? É Mateus, esse foi o nome que nós te demos. Eu vou mostrar, tinha os bordados, tinha. Não, mas eu me conheço por Jefferson. Esse foi o nome que os meus pais me deram. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Por que Jesus muda nomes? Porque quando você veio, eu e você já tinha um nome dado por Deus. Porque quando a gente fala de nome na Bíblia, nós estamos falando de destino. Nós estamos falando de missão. Quando nós falamos de nome na Bíblia, nós estamos falando de propósito. É por isso que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Estão entendendo, meu irmão? É por isso que quando Raquel tem o seu filho, ela está quase morrendo, e esse filho foi a causa da morte dela, ela diz assim, ele vai se chamar Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas Jacó estava ali, que não é mais Jacó, é Israel. Aquela criança, a mãe coloca o nome dela, e ela iria crescer dizendo, eu sou o filho da aflição, eu sou a causa da morte da minha mãe. Mas no momento em que ela está morrendo, que ela diz, vai se chamar Benoni, Jacó, o Israel ali, diz, não, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força, porque Jacó sabia o peso que é você carregar o nome. Meu irmão, muitos de nós vivemos a vida sem entender a verdadeira identidade nossa. Existem muitas pessoas perdidas, existem muitas pessoas que estão vagando na vida, estão sofrendo porque não entenderam a verdadeira identidade em Cristo Jesus, a sua verdadeira identidade em Deus. E aí nós viemos para esse ambiente onde nós crescemos e muitos valores dos céus foram perdidos. Você veio do céu, mas quando nós passamos por esse ambiente, recebemos muitas coisas boas, alguns não têm nada de bom para trazer, porque foram marcados pela dor, por tantas, irmão, e é tão interessante que essas palavras, essa vivência, ela é tão forte, que nós chamamos elas de crenças centrais. O que é crença? É uma verdade que ela acredita, está tão enraizada nela, aquilo está tão ali no coração dela, que aquilo ela não consegue viver outra coisa. Agora eu queria ler um texto com vocês, Mateus 16, Mateus capítulo 16, verso 16, a partir do 16, porque eu vou contar 2 exemplos de pessoas que Jesus mudou seus nomes. Por que Jesus muda o nome? Porque Jesus, na verdade, ele vai trazer a verdadeira identidade. Primeiro é Pedro. Mateus 16, Pedro tem uma revelação de quem é Cristo, de quem é o Senhor Jesus. E diz assim, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Ou seja, Pedro recebe, meus irmãos, a revelação de quem é Jesus. Pedro recebe a revelação de quem é Jesus. E aí Jesus vai dizer no verso 18, agora eu lhe digo que você é Pedro. Diga assim comigo, agora eu lhe digo que você é Pedro. Mas calma aí, como assim Pedro? Porque esse não era o nome dele. As pessoas não chamavam ele assim. Ele era conhecido como Cefas. Pedro não é o nome dele aqui, mas ele era conhecido como Cefas. E era como se fosse um nome comum naquela época, como fosse um apelido. Mas Jesus fala, eu vou dizer agora quem é você. E esta revelação muda a vida de Pedro. Esta revelação muda totalmente a vida dele. E Jesus vai dizer, eu digo aqui, que grande privilégio
privilégio você teve, Simão, diga-se comigo, Simão, filho do João. Olha que interessante. Foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Agora no verso 18, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou da morte não a conquistarão. Olha, meu irmão, entenda o raciocínio. Jesus está dizendo, você é o Simão, filho do João, mas eu vou dizer quem você é. Ou seja, se Jesus disse, você é o Simão, que veio do João, até rimou, né? Jesus já falou a origem dele. Essa não é a nossa verdadeira origem. Antes de você ser filho do teu pai e da tua mãe, Deus já tinha um propósito para a tua vida. Deus já tinha uma identidade para você. Deus já tinha um nome para você. E Ele diz, você é Pedro. Meu irmão, agora abra para mim 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Essa revelação, meu irmão, quando Jesus fala, você é Pedro. E Pedro aqui, no grego, é Pietro. Que na época, o nome Pietro significava pedra pequena. Uma pedra. Quando Pedro entende isso, Jesus está falando que esta pedra, esse Pedro, ele fazia parte de um projeto que Deus tinha. Isso foi tão marcante na vida de Pedro, que quando ele escreve a carta dele, ele vai dizer assim, ó, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Meu irmão, olha que tremendo. Jesus, aqui em Mateus 16, Jesus está dizendo, eu sou a pedra principal, eu sou o alicerce, e você é uma pedra pequena que entra dentro desse projeto que eu estou construindo. É por isso que Pedro vai dizer na sua carta, vocês também são pedras vivas. Por quê? Porque Deus está construindo algo desde a eternidade. Existe um projeto de Deus, e você é uma pedra que se encaixa dentro desse projeto. Ah, meu irmão, isso é tão tremendo. Isso é tão maravilhoso. Porque quando você entende essa identidade, o nível de revelação aumenta. Pedro, ele entende que ele é esse projeto que Deus está fazendo. Agora, entenda o seguinte, que pedra é diferente de tijolos. Deus não falou que Ele está construindo com tijolos. O que foi construído com tijolo foi Babel. Lembra lá de Gênesis, Babel, que eles queriam construir algo para tocar Deus, para chegar. Aquilo foi construído com tijolos. A obra de Deus não é construída com tijolos. Por quê? Porque tijolos são todos iguais, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo formato. Agora não existe uma pedra igual a outra. E como se construía antigamente? Eles iam edificando e encaixando as pedras. Estão entendendo? Quem está entendendo? Eles iam edificando e eles iam encaixando. Não, aqui não dá. E até que ela encontrava o lugar dela. Meu irmão, nós somos uma pedra. E Deus tem um lugar para você. Nós somos uma pedra viva. E nós temos um lugar que Deus quer te colocar. Por isso que eu vejo gente perdido. Para onde que eu vou? Não, eu mudo de cidade. Eu vou para tal lugar. Porque ainda ele não sabe a identidade dele. Ainda ele não conseguiu se encaixar. Porque se é Deus que está construindo, é Ele que te coloca no lugar aonde Ele quer. É Ele que te coloca na altura que quer. Se você é uma pedra viva nas mãos dele, não é mais você que direciona a sua vida, mas é Ele que te molda, é Ele que está construindo. Você imagina um construtor. Você imagina o construtor construindo algo, e ele vai pegar a pedra fala, aí eu não vou. O cara sai correndo. Irmão, existe um lugar, por isso, entenda algo. Por que tem tanta gente vivendo crises? Por que tem tanta gente sofrendo? Porque quando você não entende a sua verdadeira identidade, você nunca vai encontrar a plena satisfação na sua vida. Parece que eu estou sempre no lugar errado. Parece que eu não me encaixo em lugar nenhum. Parece que eu não consigo parar em lugar nenhum.
Parece que todo lugar eu me incomodo. A vida, eu não tenho satisfação nela. Eu sinto assim uma falta de prazer. E eu tento tal coisa. E aquilo é legal por um tempo, mas daqui a pouco se perde. Eu tento e existem pessoas assim. Irmão, quando essa revelação entrou no meu coração, que eu entendi que Deus tem um propósito para mim, eu disse: Deus, a partir de hoje a minha vida é tua. Então Deus, me conduza para onde o Senhor quer. Deus, faça o que o Senhor quer na minha vida. Eu não mais dirijo a minha vida, mas agora é o Senhor que conduz para onde eu vou, aonde o Senhor me quer, aonde o Senhor quer me conduzir, aonde o Senhor quer me levar. Porque todos os planos de Deus para nós são perfeitos, meu irmão. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ele, quando nós entendemos esse Pai maravilhoso, quando nós recebemos esse Pai tão tremendo, nós vamos entendendo toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Pedro teve o seu nome mudado. Agora, abra comigo Lucas capítulo 5, verso 27. Eu quero encerrar com isso, porque aqui você vai encontrar o chamado de Levi. Diga assim comigo: Levi. Você vai encontrar o chamado de Levi. E você vai entender que Deus também muda nomes. Porque Deus muda o nome dele de Levi para Mateus. Agora, entenda algo aqui, meu irmão. Lucas capítulo 5, verso 27 diz assim, ó: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu o que, meus irmãos? Diga aí para mim. Chamado como? Então, olha que interessante. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas. E Lucas está dizendo, isso aqui, esse chamado de Levi, está em 3 livros. Ele está em Lucas, ele está em Marcos, ele está em Mateus. O chamado de Levi, que é Mateus, está em 3 livros. Só que os 3 escrevem de forma diferente. Lucas e Marcos parecido, e Mateus escreve diferente, você vai entender. Então, depois disso, Lucas está narrando. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de imposto. O cobrador de imposto. Meu irmão, isso aqui era algo terrível. Ser um cobrador de imposto para o judeu era ser um traidor da pátria. Porque para quem ele cobrava impostos, que eram absurdos, era para Roma. Que Roma dominava Israel. Então imagine que Tupi Paulista é invadida por Dracena, e Dracena agora domina sobre nós. Eles aumentam a taxa de impostos lá em cima. Todo mundo está com raiva, porque eles agora estão trazendo uma sobrecarga. E aí tem irmão nosso que faz concurso para trabalhar para eles, para cobrar imposto da gente. Olha que coisa doida, meu irmão. Eles eram conhecidos como verdadeiros traidores da pátria. Por isso que o texto frisa, ele era um cobrador de impostos, chamado Levi. Coloca lá agora Marcos 2,14. Marcos 2, olha como que Marcos narra isso. Enquanto caminhava por ali, viu Levi. Quem que ele viu? Aí ele diz assim, filho de... Olha que interessante, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Então, Marcos também está falando dessa questão. Por quê, meu irmão? Preste bem atenção. Como o mundo perdeu a sua identidade, para o mundo, o que você faz e o que você tem, vem primeiro do quem você é. Por isso que tem gente que diz assim, ó, eu sou o doutor fulano. Antes do nome dele, ele tem que colocar o que ele faz. Porque como ele não tem uma identidade em Deus, o que dá sentido para a vida dele é o DR. Eu sou o doutor PhD e tal, fulano de tal. Não, eu vi uma vez a mulher, assim, uma pastora. Eu não lembro se foi um adolescente. E não foi com a pastora Léa, pelo amor de Deus, tá, meu irmão? Uma pastora. E um adolescente falou o nome dela.
Ô pastora, não, falou, fulana, falou o nome dela, tipo assim, ô Juliana. Ela falou, para aí. Agora, é pastora Juliana. Estou pegando um exemplo aqui. Porque quando você não sabe quem você é, você começa a colocar o título. Você começa a colocar o que você tem como se fosse a sua identidade. Por isso que tem gente, meu irmão, que ele precisa assim, ele precisa aparecer, ele precisa mostrar algo. Porque quem ele é muito pobre para ele. Quem ele verdadeiramente é, para ele não significa nada. Talvez pela criação da família. Filho, você tem que ser um doutor. Você tem que ser, meu irmão, deixa eu falar para você. Se você quiser me chamar de Alexandre, não precisa nem me chamar, porque isso aí, quem que você é? Eu não sou pastor Alexandre, eu sou Alexandre. Pastor é uma função que eu estou cumprindo na obediência do meu chamado, mas eu não sou pastor Alexandre. Não sou psicólogo, você não precisa me chamar disso aí. Por quê? Porque eu não quero ser reconhecido por isso. Eu não quero ser reconhecido por isso. Por quê? Porque para mim isso não vale nada. Isso apenas identifica meu trabalho. Mas como eu sei a minha origem, como eu sei da nobreza do lugar onde eu vim, eu tenho orgulho de dizer, eu sou Alexandre, filho do Edmar, da Valentina, mas eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sei de onde eu vim. As pessoas, meu irmão, tá virando a casaca, tá bitolando a mente assim. Porque quem não tem identidade, quem não tem revelação da verdadeira identidade, quem não sabe o seu valor, tem que estar apegado a títulos, tem que estar apegado ao contra-cheque, tem que estar apegado, por quê? Porque o nome deles é tão pobre, eles se reconhecem como tão miseráveis, que eles precisam colocar algo na frente disso. Deixa eu dizer para você, meu irmão, por favor, não caia nessa vibe do mundo, não. Não entra nessa coisa do mundo de que você é o que você tem, de que, porque você teve... Eu vi um vídeo no YouTube de um pastor que foi pregar, e aí tinha música que soltava antes dele entrar. Ele é o fulano de tal, conferencista internacional, formado no sei. Meu irmão, faz 5 minutos narrando quem um cara era. Se eu estou nessa igreja, eu vou embora. Porque para ele é pouco ser um filho de Deus. Para ele é muito pouco. Por isso, meu irmão, agora... ele é o filho do Alfeu, ele é o cobrador de impostos. Agora, abra lá em Mateus 9:9. Olha como que o Levi, o Mateus, olha o que diz: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado? Quem que está escrevendo isso? É o próprio Mateus. Viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Lembra lá que Lucas fala primeiro o que ele fazia, depois o nome dele. Lembra que Marcos fala do pai dele. E agora o próprio Mateus que recebeu. Porque, meu irmão, quando alguém diz assim, ó, ele é o cobrador de impostos, era pejorativo isso. Quando alguém diz assim, ó, ele é o filho do Alfeu lá, mas Mateus entendeu, meu irmão, que quando Jesus olha para ele, Jesus quando olhou para mim, quando ele olhou para Mateus, quando ele olhou para você, ele não viu aquele personagem, ele viu verdadeiramente quem eu era. É por isso que ele chama o Mateus, é por isso que ele não chama o Levi, é por isso que ele não chama o cobrador, ele chama o Mateus. Meu irmão, eu queria que essa revelação entrasse no teu coração. Eu queria que nessa noite você entendesse algo, e eu quero fechar com isso. Porque se eu entendo, porque a palavra Levi era uma palavra muito simples, era um nome que será dito, mas Mateus significa
dom de Deus, presente de Deus. Ele muda nomes. Jesus não viu o cobrador de impostos, ele não viu o Levi, ele viu um presente de Deus. Jesus, quando ele... Aí, meu irmão, é tão interessante que Jesus está caminhando. E Levi, ele está fora da identidade dele. Levi cresceu achando assim, ó, eu vou me dar bem na vida, nem que eu tenha que trair os da própria nação. Eu quero me dar bem na vida. E Jesus vai lá, Jesus pega ele pela mão e Jesus tira ele daquele lugar. Por que Jesus faz isso? Porque quando você entende a sua verdadeira identidade, Jesus te tira de lugares onde você não está se encaixando. Quando você entende a sua verdadeira identidade. Por isso que quando Jesus olha para cada um de nós aqui nessa noite, ele não vê o que você faz. Jesus, quando olha para cada um, ele não vê o pecador, ele não vê o teu erro, ele não vê o teu pecado, ele vê aquilo que veio do céu. Quantos estão entendendo nessa noite? Quando Jesus olha para você, ele não vê aquilo que você se tornou, ele não vê o caminho por onde você foi, mas quando ele olha para você, ele vê verdadeiramente quem